do Apocalipse. 13 de abril de 2029, para ser exato. Este é o dia em que um asteroide chamado Apophis deverá passar perigosamente perto da Terra. Apophis é um objeto próximo à Terra, um asteroide que foi descoberto em 2004. Parece que ele apresentava uma alta probabilidade de impacto com a Terra. Na verdade, ela era tão alta que poderia ser mesmo uma ameaça real. Apophis é uma ameaça voadora do tamanho de 3 a 4 campos de futebol. Se atingisse um grande centro urbano, milhões de pessoas morreriam instantaneamente. O impacto devastaria uma área de centenas de quilômetros. Ele deve chegar muito perto da Terra em 2029. Mas dependendo da sua proximidade da Terra, nessa época, 7 anos depois, ele pode retornar e atingir o planeta. Uma visita de um asteroide como o Apophis seria um super desastre, ainda assim pequeno demais para exterminar a nossa espécie. Se um asteroide maior nos atingisse em cheio, seria o fim da história da humanidade. Uma colisão com um asteroide de 8 ou 10 quilômetros de largura cozinharia o planeta em pouco tempo. Um asteroide desse tamanho abriria uma cratera de quase 160 quilômetros de extensão por 22 de profundidade. Seria o inferno na Terra, literalmente. Uma rocha medindo quase 10 quilômetros cairia do céu a cerca de 11 quilômetros por segundo. Ela atingiria a Terra com um impacto de 100 trilhões de toneladas de explosivo. Podemos dizer que é o equivalente a dar a cada homem, mulher e criança na Terra uma pequena bomba de Hiroshima para ser detonada. A explosão atiraria uma gigantesca coluna de fumaça e pedras e fragmentos incandescentes na atmosfera, bloqueando o Sol. Seria só o início da destruição. Durante o impacto, ele iria criar essa gigantesca coluna de fumaça, cinzas e pedras incandescentes, que subiria até o espaço. Alguns desses fragmentos iriam se espalhar e cair de volta sobre o planeta. Então, destroços flamejantes literalmente cairiam do céu, incendiando tudo o que tocassem. É praticamente impossível que a raça humana consiga sobreviver a essas circunstâncias. Estas não são previsões teóricas que saíram da caneta de um intelectual. Sabemos que pode ocorrer porque já aconteceu no passado. Nosso planeta já conheceu outros invasores cósmicos. 65 milhões de anos atrás, um asteroide com quase 10 quilômetros de extensão chocou-se contra a península de Yucatán, no México. O impacto destruiu 75% das formas de vida da Terra, incluindo os verdadeiros reis do mundo, os dinossauros. Felizmente, existem algumas pessoas que não pretendem deixar que a raça humana tenha o mesmo fim dos dinossauros. Em 2002, um grupo de cientistas, astronautas e engenheiros se reuniu com o objetivo de dar aos asteroides o respeito que eles merecem. Criamos essa fundação para garantir que técnicas para desviar um asteroide sejam desenvolvidas e testadas. Estamos interessados em mostrar que temos a capacidade de desviar asteroides e proteger a vida na Terra. Há algo que possamos fazer para evitar que um asteroide se choque contra nós? Se o problema é salvar o planeta, nenhuma ideia pode ser descartada, mas algumas são melhores que outras. Naquele filme, manda o Bruce Willis e um monte de caras para fazer um buraco no asteroide e o explodir. Não é uma boa ideia, porque você transforma uma pedra grande em um monte de projéteis. E então teria um monte de pedras caindo do espaço em vez de uma grande. Seria melhor prender um motor de foguete na lateral de um asteroide e afastá-lo lentamente. Talvez funcione. Se desviarmos um corpo com antecedência suficiente de sua trajetória, o curso de desvio vai se intensificar. Se você empurrar o asteroide lateralmente a tempo, o curso dele vai se desviar lentamente do ponto de colisão com a Terra. Como não existe uma ameaça séria de colisão em um futuro próximo, os astrofísicos terão mais tempo para pensar nos problemas do raio trator gravitacional. Mas com centenas de milhares de objetos em algum lugar do espaço, é provável que um deles acabe fazendo a evolução voltar à estaca zero.
Quantas coisas têm acontecido neste mundo, tantos gritos de dor, tantos gemidos, enchentes, inundações destruindo, tremores de terra, muitos morrendo dormindo, doença incurável, seca, fome em muitos lugares, angústia nas nações. Tudo isso é cumprimento das profecias. Não tem como disfarçar. Então, de uma forma ou de outra, se percebe que a vida do ser humano, mais hoje ou mais amanhã, se acabará. Se és rico ou pobre, ou onde quer que você esteja neste momento, busque refúgio em Jesus Cristo. Creia que você tem uma alma dentro de si, que jamais se acabará. Pela palavra de Deus, após a morte, só haverá duas coisas: salvação eterna ou condenação eterna. Se alguém não tem esperança em Jesus Cristo, tudo será inválido. Por isso estar-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus Cristo é o único que pode dar salvação. Pois quando ressuscitou, venceu a morte e o inferno, e abriu-se uma poderosa porta de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra, não podendo nem acrescentar, nem diminuir o que está escrito no Evangelho. Essa salvação anunciada não pode ter comércio. Muitos querem pregar com interesse material. Jesus disse aos apóstolos: de graça recebei, de graça dai.
Está escrito: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Este é o amor de Deus para salvar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo habite poderosamente em vossos corações para a vida eterna. Amém.